Uau! Sejam muito bem-vindos à nossa sexta live. Essa aqui é a sexta live da nossa primeira temporada de lives, autoconhecimento. Por que você precisa se conhecer para ter um relacionamento amoroso, saudável, feliz, maravilhoso? Por que será? Né? Hoje o tema é autovalorização, porque o amor próprio é a chave do sucesso. Quem tá aí comigo? Olá pessoal, olá meu amor, meu filhote, sejam muito bem-vindos à nossa sexta live da primeira temporada. Nessa primeira temporada nós estamos falando sobre autoconhecimento. Como nós devemos nos conhecer como pessoas, para que a gente possa ter e construir o melhor relacionamento amoroso das nossas vidas, né? Nós temos falado em todas as lives sobre movimentos que a gente precisa ter, feridas que a gente precisa curar, históricos passados, traumas emocionais. E a gente precisa realmente estar muito atento a tudo isso, a todo esse processo de autoconhecimento, para que a gente realmente possa entabular, começar um relacionamento amoroso, feliz, saudável. Por isso a gente primeiro passa por essa fase, que é a fase da gente lembrar quem a gente é, ou então a gente ver quem a gente é no momento atual. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não para pensar, a gente acaba ficando com uma memória de quem a gente era lá atrás, né? Às vezes na infância, às vezes na adolescência, às vezes há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e a gente não percebe que a cada ano a gente muda inclusive os nossos gostos e os nossos interesses, né? Vou falar pra vocês, outro dia eu vi uma série, Friends, vocês lembram de Friends? Nossa, tinha uma época que eu assistia Friends, eu amava, né? Teve uma outra série que eu assistia que era, ai meu Deus, esqueci o nome, Grey's Anatomy, quem lembra? Ainda passa até hoje. Mas veja, essas séries eu assistia mais de 10 anos atrás. Hoje, quando eu fui pegar para ver de novo, falei, nossa, mas já não faz nenhum sentido, já não acho mais graça, já não vejo interesse. Entende como a gente vai mudando e a gente precisa sempre se auto-observar e se autoconhecer? Por quê? Porque senão a gente não sabe quem a gente está se tornando. E aí a gente fica com um molde de comparação errado de quem eu estou buscando. Às vezes eu estou buscando alguém que vai ser compatível comigo no passado. E aí no presente não adianta, né? E isso serve para quem também está dentro de um relacionamento, porque às vezes a pessoa está dentro de um relacionamento e ela não vai se moldando a outra pessoa, entende? Quando a gente está dentro de um relacionamento, também é muito importante você estar sempre em processo constante de autoconhecimento para você ir se moldando, você e o seu parceiro irem crescendo juntos, né? Não é à toa que tem aquele best-seller mundial daquele livro, né? Que casais inteligentes enriquecem juntos, né? Por quê? Porque eles vão se moldando e vão se conhecendo um ao outro e vão tendo objetivos juntos, né? Então, um beijo, sejam bem-vindos aqui a todos que estão participando dessa nossa primeira jornada, primeira temporada da nossa jornada aqui de autoconhecimento. Essa primeira temporada que está falando sobre autoconhecimento, como você sabe quem você é, para você poder alcançar e buscar um relacionamento amoroso saudável, feliz, gratificante para você, né? E hoje nós estamos nessa sexta live, é uma live que vai falar sobre autovalorização, porque o amor próprio é a chave de tudo, né? E aqui a gente vai falar sobre uma reconexão com quem você é, para então poder atrair o amor que você quer para sua vida, o amor que você merece na sua vida,
né? Então todo esse processo das nossas últimas lives, como eu estava contando para vocês, vem numa constância desse olhar para você. A gente vai tirando aquilo que nos magoava, vai deixando para trás as mágoas, vai curando, vai ressignificando aquilo que não dava certo, que não deu certo, vai olhando para cada ponto individualmente. Sabe por quê? A gente está tão acostumado a estudar sobre tudo, né? Eu quero estudar para carreira, uma nova profissão, fazer um MBA, mas estudar relacionamento ninguém estuda, né? Então eu fui estudar relacionamento, é por isso que eu tô hoje aqui conversando com vocês sobre relacionamento, para que a gente possa juntos, né, estarmos crescendo na área relacional. Porque a área relacional é um dos pilares mais importantes da nossa vida, porque nós somos seres relacionais. Mesmo que a gente fale assim, eu não quero desistir do amor, fui magoada, maltratada e tal, desisti, não quero mais. Mesmo que a gente fale isso, essa não é a verdade dentro do nosso coração. A gente pode ter feridas não curadas, mas a verdade é que a gente quer ter um relacionamento bem sucedido. E por conta de feridas mal curadas, você acaba achando que todos os próximos relacionamentos também serão equivocados como os outros. E isso não é verdade, né? A gente precisa ter essa consciência de que é possível sim construir ressignificando as mágoas do passado, olhando e curando todas essas dores para então reconstruir um novo tipo de relacionamento para você, um relacionamento amoroso que dê certo, que te faça feliz, né? Então sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí na nossa live para acompanhar. Porque olha, eu realmente acredito que o amor é o sentimento mais supremo que a gente tem na vida, né? Aliás, ele é considerado o sentimento mais rebuscado do ser humano. E é por isso que ele é capaz de fazer com que a gente promova as nossas mudanças pessoais, né? Eu mudo porque eu quero mudar, porque eu quero fazer as coisas acontecer. Não tem aquele ditado que ou a gente muda pela dor ou pelo amor, né? Os pais, por exemplo, quando estão nos educando, então é assim, filhinho, faz tal coisa, vem aqui, ajuda aqui, faz tal coisa, a pessoa não fez, então o que vai acontecer? Aí a gente vai pela dor, né? Então vai pelo castigo, vai retirar alguma coisa da pessoa, oi amiga, beijo, camis. E a gente vai entrando nessa perspectiva de aqui, ou então a gente vai aprender a fazer as nossas mudanças por amor ou pela dor, né? Pela dor, é claro que é o jeito mais difícil, porque a gente passou por mágoas, passa por decepção, passa pela tristeza, passa pelo choro, passa pelas insatisfações, as intranquilidades, né? Então, pela dor é sempre a maneira mais difícil. E pelo amor? Pelo amor é a maneira mais prazerosa de você fazer, né? As mudanças que você precisa fazer dentro de você. Então, por isso que realmente eu acredito que a nossa mudança pelo amor, para eu querer ser uma pessoa melhor, para que eu possa evoluir como pessoa, eu mudo porque eu quero, não é porque eu quero fazer o outro feliz, não é isso. É porque eu quero ser feliz. Então eu vou mudando os meus pontos de melhoria, aquilo que eu tenho de dificultoso dentro de mim. Para quê? Para eu poder ser uma pessoa mais maleável dentro de um relacionamento, uma pessoa mais palatável, né, dentro de um relacionamento, entenderam? Porque às vezes a gente vai ficando com tantas dores que a gente vai acumulando muita coisa ruim. Obrigada, amiga, obrigada por estar acompanhando e curtindo aqui as lives. Espero que todos vocês estejam aqui na mesma toada e podem me mandar suas dúvidas, suas sugestões de temas. Nós estamos aqui nessa primeira temporada de autoconhecimento, e hoje a gente vai falar sobre autovalorização, porque o amor próprio é a chave do sucesso nos nossos relacionamentos, né? E aí muitas vezes a gente já se pergunta, né? Por que eu preciso me autoconhecer? Porque se eu me conheço, eu tenho condições de atrair uma pessoa compatível comigo. Eu tenho condições de saber se eu estou pronta e madura o suficiente para ter um relacionamento. Entenderam? Então, muitas vezes a gente não está pronto, por isso que a gente acaba entrando em relacionamentos em que há desgaste, há decepções, há frustrações.
eu não estava pronto para me relacionar, ou eu não me conhecia o suficiente, eu não sabia das habilidades que eu precisava ter para entabular um relacionamento, porque muitas vezes é isso, né? Lá atrás, quando a gente é jovem, a gente ouve tanta coisa, né? Da família, dos amigos, como a gente deve se relacionar, como que não deve, o que que deve fazer, o que que não deve fazer, as 1000 regras que tem para fazer, as 1000 regras que tem para não fazer. Veja, isso tudo acaba, na verdade, sendo um estudo sobre o comportamento humano. O comportamento humano da mulher é um, o comportamento humano do homem é outro, e é assim que a gente vai se complementando, né? E aí, tem muita gente que me pergunta, como é que eu vou saber se eu tô pronta para me relacionar? É só se conhecendo. Quando você passa por esse processo todo de autoconhecimento, que é o processo mais gostoso da sua vida. Por quê? Porque é um processo em que você pode olhar para você, saber quem você é, saber o que você gosta de fazer, saber os objetivos que você está tendo no seu caminho. Você não deixa a vida te levar à toa. Você vai encaminhando a sua vida, você vai se moldando ao que você quer ser. Porque sim, nós temos sempre pontos fortes na nossa vida, a gente tem atributos fortes e temos pontos de melhoria. Então, quando eu descubro quais são os meus pontos de melhoria e vou fazendo isso, eu evito problemas, eu evito me relacionar mal, eu evito escolher errado, né? Já falei em lives passadas sobre escolher errado, o tal do dedo podre. As pessoas sempre me perguntam, por que eu sempre escolho errado? Porque eu estou tendo um problema de autoconhecimento e por isso o autoconhecimento, saber quem eu sou hoje, é tão importante. Sabe, tem uma outra coisa que eu falo muito para as mulheres, vou falar ainda num outro momento mais aprofundadamente. Se você passou dos 30 anos, não dá mais para se comportar como uma adolescente. E é isso que a gente tem visto, né? Por quê? Porque a psicologia diz que hoje a adolescência se estendeu, né, até os 25 anos, mais ou menos. Quer dizer que o pessoal ainda faz a faculdade tudo na adolescência, começa a trabalhar tudo na adolescência, sem ter muita perspectiva, né? E aí começa a se relacionar ainda, né, tudo na adolescência. E a maturidade vai tardia, vai ficando tardia. Mas hoje se discute pela psicologia que se estendeu até os 25. Então eu dou um lapso aí para as pessoas, né, um temporalzinho aí, que passou dos 30, não tem mais desculpa. Não dá mais para agir como adolescente, é por isso que você tem que se focar e se conhecer em quem é você agora e parar de tomar atitudes iguais às que você tinha quando você era adolescente. O que acontecia lá atrás, quando a gente estava ainda em formação neural, formação de valores, formação de princípios, era uma coisa, né? Hoje, quando você já está estabelecido, né, neuralmente falando, é outra situação, você não pode mais agir como adolescente, entenderam? E é por isso que hoje a gente está nesse processo, para que você seja a auto-observadora da sua vida mais eficaz, para que você possa promover as alterações que você precisa, para que então você tenha um relacionamento amoroso que você merece. Por isso hoje nós vamos falar sobre a autovalorização. A autovalorização é um caminho que a gente precisa observar para alcançar a chave do sucesso amorosa. Entendem? O que é a autovalorização? A autovalorização é o que nós pensamos a nosso respeito. Normalmente isso, claro, vai acontecendo desde a infância, com a nossa família e os valores, os princípios que vão vindo e que vão sendo internalizados e que a gente vai tendo uma imagem sobre nós, né? Então, o valor que eu dou a mim mesmo enquanto pessoa. Vou te falar um exemplo negativo dessa situação. Às vezes o pessoal tem um pai ou uma mãe negativo que fala assim, você não presta pra nada. A pessoa internaliza isso e qual é então o valor que ela vai se dar? Nenhum. Se ela não se dá valor, qual é o relacionamento amoroso que ela vai atrair? Um relacionamento amoroso em que a outra pessoa não vai dar valor. Porque a primeira pessoa na sua vida que precisa se dar valor é você mesma. Você precisa se valorizar. E você precisa parar para você, para entender, parar para observar com você e entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Entende?
Se não tem você, se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Você é que impõe esse seu processo com a sua autoconsciência. O que é isso? Você parar para se observar e tornar esse processo consciente na sua mente. Entenderam? Em geral, isso vai acabando minando, né? Quando a gente tem esse processo ruim, mina a nossa autovalorização. Ao contrário, aquelas pessoas que têm pais que sempre dão um valor elevado para o filho, parabéns, nossa, muito bem feito, ensinam o filho a fazer direito e tal. Aí você tem uma pessoa que cresce com um valor pessoal, um acreditar em si mesmo, um ter uma dignidade pessoal, um acreditar nas suas habilidades, nas suas capacidades, nas suas possibilidades de criar e de alcançar objetivos, né? Tudo isso faz parte da sua autovalorização, né? Então, essa pessoa que teve pais que lhe disseram pro bem, ótimo. Provavelmente estão em dia com a sua autovalorização. Mas se você não teve, complicado, porque provavelmente você vai ter que olhar para isso, entendeu? Então, olha, a vida, o que é importante a gente dizer, não são só flores. Se fosse, estaria tudo bem, né? Tá tudo certo, tudo perfeito. Mas a vida, sim, é uma questão da gente parar para olhar para aquilo que não nos fez bem. E aí a gente ressignificar aquilo que não nos fez bem, né? A questão agora vai ser você olhar se você tem um olhar de admiração pessoal por você mesmo. Esse seu olhar de admiração pessoal por você é que vai te indicar se você se autovaloriza. Entenderam? Então você acha que você é digno de amar, de ser amada? Você acha que você é digno de respeito? Você acha que você é digno de admiração? Você se admira? Você acha que você é capaz de atingir os seus objetivos? Então, você tem que perceber a individualidade desse processo de autovalorização sem comparativos, sem fazer um processo de comparação. A individualidade, você é um ser que tem valor assim como todos os outros e assim como todas as pessoas têm os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. Entenderam? Então, esse é um processo pessoal. Muitas vezes a gente vai se sentir mal, vai se sentir fracassado, decepcionado, frustrado, né? E aí a gente tem que parar para olhar se isso é um processo que é nosso, interno, de autovalorização, ou se são apenas momentos da vida, porque momentos ruins acontecem, né? Então, se você se sente constantemente mal, fracassado, derrotado, é porque você não se dá valor ou porque determinada coisa aconteceu naquele momento. Entende? Por isso que a gente tem que falar que a gente tá sempre com o olho muito fixo na gente, na nossa observação. Porque aí eu consigo separar o que é uma coisa e o que é outra. Entenderam? Ó, as origens, se você acredita que você não está se autovalorizando, nós temos aqui uma identificação de origens, tá? Então, assim, primeira origem familiar, como eu já disse, né? Então, às vezes, você vem de uma família que tinha relacionamentos complicados, complexos, que tratou mal, que falou mal, e você interiorizou que você não tinha valor, né? Então, você vai criando uma autoimagem distorcida. Isso fica enraizado na sua cabeça, mas é possível de ser eliminado? Sim, é possível. Se você souber que isso tem essa origem, você vai procurar a forma de curar essa situação na sua vida. É claro que vai ter que ser a forma que mais faça sentido para você, mas tem N formas hoje, né? Você pode procurar uma terapia, você pode procurar uma mentoria, você pode procurar um processo espiritual, você pode procurar constelação familiar, enfim, são N processos que existem hoje de cura, ok? Então, eu fico dando exemplos, mas é óbvio que você vai fazer aquilo que faz sentido para você, ok? Depois nós vamos falar, então, como que a gente vai ver esse processo de autovalorização acontecer na nossa vida. Então, fiquem aí.
Uma segunda origem desse processo, para você ver se você não está se autovalorizando, é se você teve relacionamentos passados complicados, né? Então você pode olhar e ver, olha, será que eu tive muitos relacionamentos que terminaram mal, que não foram bacana, que foram tóxicos, que desrespeitaram a mim mesma, a minha essência, enfim, que acabaram terminando sempre de maneira complexa, complicada? Então, muito provavelmente você pode acabar com esse tipo de relacionamento provocando uma desvalorização pessoal. Ou seja, você não acredita que você era merecedora daquele relacionamento, ou que você é merecedora de um outro relacionamento bacana, porque afinal foram muitas sucessões de relacionamentos mal sucedidos. Entendeu? Então essas origens também precisam ser olhadas, observadas, ressignificadas, para que você possa seguir adiante, não é mesmo? Então esses relacionamentos que não eram bacanas, que eram tóxicos e que te trouxeram esses problemas de você não se valorizar, por não acreditar que você é merecedora, eles têm que ser eliminados da sua mente, né? Da sua vida, não. Por quê? Porque a gente tem que aprender com aquilo que a gente viveu, a gente tem que usar tudo que a gente teve de erro. Muitas vezes eu faço exercício, né, sobre isso e as pessoas não querem fazer porque, eu não quero lembrar do passado. Mas veja, lembrar de situações que ainda te causam algum resquício é importante para você ressignificar essas situações. Entenderam? Porque se você não ressignifica, você vai carregando essas situações e você, sem perceber, porque é inconsciente, carrega isso para um próximo relacionamento. E acaba a mágoa que você não curou de um relacionamento anterior, traz para o relacionamento atual. E provoca problemas no relacionamento atual. E aí você vai provocando um círculo vicioso de vários relacionamentos que não dão certo. Entenderam? Por isso é muito importante você ver as origens. E também você pode ter um senso de não se autovalorizar por experiências de vida traumáticas, por algumas situações que podem ter acontecido muito ruins. Às vezes é um acidente, às vezes é uma questão em família, uma doença, problemas físicos, enfim, N coisas de experiências traumáticas, tá, da vida, que podem te trazer essa situação de não se valorizar, de achar que você não é merecedor, de achar que você não é digno de respeito, de amor, de cuidado. Entendeu? Esse é um processo que nós precisamos observar para ver se você está fazendo ou não o problema. O que não é autovalorização? Acho que isso é importante eu colocar aqui logo no começo. A arrogância. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou me autovalorizar, então agora eu vou me achar, e aí acaba se tornando arrogante. O que é esse processo de arrogante? É você se achar mais do que o outro. Não, essa não é a situação, né? Olá, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. E quem quiser, mande aí suas dúvidas, comentários, que eu vou respondendo agora até o final da live, tá? Manda aí, compartilha também com os amigos que estão precisando ouvir um pouquinho sobre isso, hein? Então, o que é esse processo que a gente está falando que não é autovalorização, que na verdade é arrogância? A pessoa acha que então ela é mais do que o outro. Ela age de forma a tentar ser superior, de uma forma ruim, né? Que as outras pessoas acham que ela está fora da posição, né? Não é uma posição adequada. A gente não tem que ser assim, não tem que ser competitivo ou comparativo com o outro, não. Então, isso não é autovalorização. Isso é arrogância, entenderam? Porque a autovalorização, na verdade, é você perceber o valor que você tem. E não é você achar que você tem valor a mais do que o outro. Por quê? Porque cada indivíduo tem o seu valor. Cada um tem os seus atributos. Claro que todos nós temos pontos de melhoria, mas todos nós também temos pontos muito fortes, muito bons na nossa vida, atributos positivos, né? E você reconhecer que você tem esses atributos é você se valorizar.
Entenderam? E por que isso é tão importante na nossa vida relacional? Porque todos nós temos uma história relacional que nós queremos vê-la florescer. E para florescer eu preciso estar bem. Eu preciso ter um alto valor. Eu preciso ter, então, um alto amor, né? Então, essa questão do amor próprio está muitíssimo vinculado e atrelado à autovalorização. Por quê? Porque eu preciso do amor próprio, eu preciso me sentir digna de ser amada, digna de ser respeitada, digna de ter capacidades na vida, né? E ser admirada. Eu preciso sentir que isso é possível, né? Para que eu possa dar esse valor para mim. Se eu não der esse valor para mim, quem vai dar? Ninguém vai dar. Então não espere que outra pessoa vai te valorizar se você primeiro não se valorizar. Entenderam? Então assim, você vai então desenvolver esse seu amor próprio e essa sua autovalorização, que serão a chave para você ter um relacionamento bacana de sucesso. São a chave da sua vida, né? Então primeiro, nós falamos sobre as origens, então é importante que a gente ressignifique o passado. Como é que eu faço para ressignificar o passado? Eu preciso ver o que me aconteceu de problemas, tudo que não deu certo, e aí pode ser a família, pode ser a questão das experiências traumáticas, pode ser a questão de relacionamentos passados ruins, tóxicos, enfim, problemáticos. E eu preciso olhar para tudo isso e ressignificar. Claro, cada um com o seu ponto, cada um com a sua questão, ver a minha participação naquilo, ver se eu tenho ali algum ponto que eu devo levantar para mim, ver aquilo que não é meu, passar a borracha. Tem várias formas de fazer isso, como eu já disse para vocês. Cada um pode procurar aquilo que faz mais sentido para si. Tem um exercício de coaching que é muito fantástico, que é a carta do perdão. Né? Tem gente que acaba escrevendo uma carta de desabafo e tá tudo certo. Às vezes você vai lá e escreve, porque você não vai ter coragem de falar para alguém que te fez mal. Então você escreve como se você estivesse escrevendo para aquela pessoa, entendeu? E tem muitos processos de ressignificação. A carta do perdão, por exemplo, depois que você escrever, você pode ir lá e eliminá-la. Você pode rasgar, você pode jogar fora, você pode picar, você pode queimar. Queimar, sinceramente, eu considero a forma mais legal de você transmutar coisas que já não fazem mais sentido para sua vida. Sentimentos ruins, relacionamentos ruins, falou um monte, escreveu um monte ali. Olha, pica, queima e queima, transmuta. Isso é um processo químico, você entendeu? Você queimou todas aquelas palavras, elimina tudo aquilo da sua vida. Mas se ainda não for possível, é claro que você tem possibilidade de fazer uma mentoria, possibilidade de fazer uma terapia convencional, terapias alternativas, constelação familiar, enfim, são N formas de cura. O importante é você entender que você tem alguma coisa para curar e ressignificá-la da forma que fizer sentido para você, ok? Segundo processo para você se desenvolver a sua autovalorização. Cuide de si mesmo e da sua autoestima. Veja, esse para mim é um dos aspectos mais importantes para você entender como se autovalorizar. O cuidar de você mesma realmente representa você olhar para todos os aspectos da sua vida. Muitas vezes as pessoas confundem e falam assim, é cuidar assim, só do meu físico, do meu visual, é tipo, sei lá, fazer uma coisa aqui para mim, no meu cabelo. Não, não é só isso. Claro que uma parte do cuidar de nós faz parte de cuidar do corpo físico, mas a gente tem o corpo mental, a gente tem o corpo espiritual, nós temos que desenvolver todo esse nosso processo para ver se a gente está bem com a gente mesmo. Então, cuidar de si é olhar para tudo. Eu não posso ser um foco só, ter um só olhar, né? Eu olho só então para esse pedaço da minha vida. Não. Vou falar para vocês, a roda da vida, ela tem vários aspectos, são 12 aspectos pra gente olhar, entenderam? Então, quando a gente vai cuidar de si e cuidar de si significa você
olhar para cada espaço seu e ver o amor que você tem por você, cuidando de você. A cada momento que você cuida de você, você aumenta o seu espaço dentro de você de amor próprio. E é isso que vai aumentando a sua capacidade de se autovalorizar, de sentir que você é digna, sim, de muitas coisas boas na sua vida e que você tem valor, sim, por aquilo que você é. Entende? Então, olha, a área pessoal, ó, eu ia falar para vocês, falei para vocês da roda da vida, né? Então, ó, a roda da vida, a gente tem 4 pilares que a gente vai olhar: a área pessoal, a área profissional, a área relacional e a área de qualidade de vida. Na área pessoal, eu olho para saúde, eu olho para disposição, eu olho para equilíbrio emocional. Tá tudo bem nessas áreas? Muitas vezes a gente deixa a saúde de lado. A gente trabalha e não vê a saúde, não faz os exames de rotina, não cuida. E aí, muitas vezes, chega notícias que a gente não esperava, né? Putz, um colesterol que saltou, né? Um problema hormonal que apareceu. A gente precisa estar constantemente olhando com cuidado para isso tudo, né? O equilíbrio emocional, será que tá tudo bem? O meu equilíbrio emocional no trabalho, em casa, enfim, na minha vida de forma geral. Não ser destemperado no trânsito, por exemplo. Entenderam? Na minha área pessoal, na minha área profissional, o que eu vou olhar? Eu vou olhar os recursos financeiros que eu estou recebendo, se estão ok. Eu vou olhar a minha realização e propósito, ou seja, se eu estou realizado, se eu estou feliz, se eu estou achando que aquilo tem propósito na minha vida, entendeu? Então, isso é muito importante na nossa área profissional. E a contribuição social, o que eu dou de volta para o mundo quando eu trabalho e eu estou satisfeita com o meu trabalho? Entendeu? Essa é a contribuição social. Oi, Gabi. Oi, Ká. Tudo bem? Sejam Rosa, Jailson, sejam muito bem-vindos aqui. Muitos beijos. E a minha área relacional? Para que eu vou olhar dentro da minha área relacional? Eu vou olhar para a família, como eu me relaciono com a família, como eu me relaciono nos meus amores, relacionamentos pessoais, óbvio, e como eu me relaciono com o social, que são os amigos, o pessoal do trabalho, quais são as minhas relações e como elas estão, todas essas minhas relações interpessoais. Às vezes você fala assim, putz, a relação de amigo tá ok, mas a de família e de amor não tá. Então preciso parar para ver por que não tá. Né? Porque são pilares importantes para minha vida. Porque isso agora nós vamos para um 4º movimento aqui da roda da vida, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida importa se você está com plenitude e felicidade em todas as suas áreas. Importa se você está realizando os seus hobbies, seu lazer, sua criatividade de forma bacana ou não. Não estou fazendo nada por mim mesma, hobby, nem sei o que é isso. O que é um hobby na minha vida? Você tem hobby na sua vida? Você sabe que você tem? Qual é o seu hobby? Por exemplo, o seu hobby pode ser leitura. Ah, não, o seu hobby pode ser viajar. Todo final de semana você pega a mala e vai viajar. Ou o seu hobby pode ser um curso X de fotografia, um curso de vinhos, ser um exímio conhecedor de vinhos, enfim. Tem tantos interesses hoje, né? E a outra área é a espiritualidade. E quando eu falo aqui espiritualidade, não é olhar só para a espiritualidade de uma forma igual à religiosidade. Não. Cada um pode ter o desenvolvimento da sua espiritualidade de alguma maneira. Você pode ter esse desenvolvimento espiritual com uma meditação, com uma leitura, com um curso. Ou você pode ter uma religião, um ritual, alguma coisa que faça sentido para o seu espírito ser evoluído. Entenderam? Então assim, quando a gente olha para toda a roda tem gente que fala assim, não, Adriana, mas eu nem acredito em nada disso, não acredito em Deus, em nada. Tá, mas você acredita no universo, né? Porque a gente vive aqui no universo. Alguma coisa criou esse universo, né? Nem que seja o Big Bang apenas, né? Então assim, se existe uma força da natureza, e que hoje a física quântica já nos explica que na verdade é uma energia, né? Então existe algo pelo qual você precisa pensar em ser uma pessoa melhor. Que o conceito de espiritualidade é esse.
Como é que eu posso ser uma pessoa melhor para o mundo, para o universo? Não é só para mim, né? Então, se a gente olha ensinamentos de Jesus, como é que ele ia fazer para ser bom para o mundo? Não é? Ele não veio para cá para evoluir ele, certo? Entenderam? Então, assim, todos esses aspectos são importantes. Aí eu olho para todos esses aspectos da vida, que são aspectos que eu preciso cuidar. Eu estou cuidando de todos eles? Eu estou feliz com todos eles? Eu estou plena e realizada com todos eles? É isso que eu preciso saber. Se eu estou cuidando da minha vida, e todos os aspectos que não estão bacana são aqueles que eu preciso parar para olhar. São aqueles que eu preciso parar para cuidar. E principalmente para as mulheres, o cuidado pessoal é muito importante. Isso é importante eu falar, porque às vezes o pessoal fala assim, cuidar de mim mesmo, quando eu tenho família, às vezes parece egoísmo. Muitas vezes as mulheres casadas acham isso. Vou cuidar de mim mesmo, é egoísmo. Não posso, eu tenho que cuidar da casa, da família, dos filhos, do cachorro, enfim, da alimentação. Ok, a gente entende que tem tudo isso. Mas quem é você nesse ser único e especial que você também precisa de cuidados? E o que você gosta de fazer para você? Né? Por exemplo, você está satisfeita com a sua aparência física? Esse é um aspecto que você pode cuidar. Não tô. Eu quero fazer o quê? Eu quero cuidar do meu cabelo, eu quero fazer luzes, eu quero alisar o cabelo, eu quero enrolar o cabelo. Ou então eu quero fazer um procedimento estético no rosto, ou eu quero fazer um procedimento estético no corpo, fazer massagem, gente. Olha, quer mais autocuidado que isso? Eu amo uma massagem. Quem não ama uma massagem? Esse é um momento de relax total, que você está recebendo, né? Aquele movimento no seu corpo tão maravilhoso que faz você relaxar, ficar tranquila, às vezes até entra lá no seu estado até de espiritualidade. Mas é um momento de autocuidado. Por isso eu paro para falar sobre muito sobre isso aqui, no cuide de si mesma, porque às vezes a pessoa não entende que isso é cuidado, né? Veja, não é egoísmo você tirar um tempo para você, né? Por exemplo, fazer a unha no salão. Muitas vezes o pessoal fala, não, agora eu vou fazer aquela unha de gel que dura um mês. Eu não preciso ir no salão toda semana. Então, veja, respeito a todos que acham isso a praticidade, mas é importante você saber que ir ao salão, nesse cuidado com si mesma, é um momento do feminino. Sabe por quê? Porque normalmente no salão de beleza você fala com outras mulheres, você dá as manicures, sabe de tudo, né? Sabe da vida relacional de todo mundo, porque todo mundo se abre, troca ideia. É um momento seu que não é só ali técnico de fazer a unha. É até diferente do que da Europa, né? Minha irmã outro dia me contou que na Europa existe isso, um processo de fazer unha lá que assim, é por produção. Cada um faz um pedacinho da unha, um lixa, o outro faz isso, o outro pinta e a máquina dá o final lá, o retoque final. Ninguém nem conversa com ninguém, porque claro, você não faz vínculo com o seu profissional, porque não é um profissional, são vários, cada hora você vai passando por um, entendeu? Então assim, esse não vai ser obviamente um momento de relax, mas quem vai para o salão toda semana é um autocuidado, um momento feminino de relax, entendeu? Então olha, você tem que entender que esse tempo para você é um tempo de qualidade com você. Oi Lu, oi Cá, tudo bem? Fazer o que você quer, estar aonde você quer estar, viajar para onde você quer viajar. São todos momentos que você precisa parar para pensar que vão te fazer feliz, que fazem parte do você cuidar de você. Não teve aquele meme agora recente da Virgínia, né? Me mimei. O que você está fazendo para se mimar, né? Veja, o se mimar, é claro que você não precisa ficar dando, presente para você, mas todas essas circunstâncias que eu tô falando são presentes para a sua essência, né? Então, por exemplo, na sua área espiritual, você pode falar, puxa vida, não tô pecando aqui, tô precisando fazer alguma coisa, tô precisando do quê? De uma meditação? Tô precisando ler um livro? Tô precisando ir num ritual? Tem que parar para ver. O que é que vai te fazer feliz nessa área?
né? Ah, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo, quero botar meu corpo em dia. O que eu vou fazer com o meu corpo em dia? Ah, então eu posso fazer, que eu posso emagrecer, então eu vou ter que fazer uma alimentação adequada, vou ter que praticar determinados tipos de exercício físico, vou ter que, às vezes, fazer um procedimento estético, uma massagem, alguma coisa que ajude a melhorar. Enfim, o que é que faz sentido para você nesse processo de autocuidado? Por quê? Porque tudo isso, cuidar de si, olha só uma coisa que as pessoas nem pensam, né? Sair para ir às compras. Às vezes a mulher vai fazer as compras, nem é porque ela precisa de alguma coisa, mas é porque ela quer espairecer, ela quer ver loja, ela quer estar num outro ambiente feminino, ter a possibilidade de encontrar algum mimo para ela, entenderam? Também faz parte fazer o seu skincare. Quem não gosta? Vou tirar um creme, passar outro, fazer isso, fazer aquilo. Também é um momento seu, é momento. Fazer um curso que faz sentido para você, mas um curso diferente, não é um curso profissional. Um curso do seu interesse, do seu hobby, um curso de vinho, um curso de foto, um curso de moda, não, um curso de marketing para aprender mais sobre alguma outra coisa. Quantas possibilidades que a gente tem, né? Hoje a gente pode ter múltiplos interesses nessa vida e a gente tem tudo disponível na internet, graças a Deus. Inclusive minha mentoria. Certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente está precisando se cuidar em uma determinada área, olhar para si com esse olhar de auto-amor, que esse é o amor próprio. Eu olhar para mim, perceber aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero olhar, aquilo que eu quero ver feliz dentro de mim. Eu vou sentir feliz se eu estiver em casa, decorando a minha casa? Curso de decoração, curso de mesa posta. Não é muito legal? Eu acho fantástico. Eu vou estar feliz se eu estiver viajando? Nossa, tem curso para fazer aí de viagem, tem curso de milhas, tem um monte de YouTube para assistir, para ver que lugares são legais, os custos, enfim. Um monte de interesses são muito legais e que vão me fazer feliz. Olha só, e que faz parte de eu cuidar de mim. Entende que o cuidar de si, criar o seu auto-amor, é você parar para observar todas essas questões. E eu estou dando muitos exemplos porque as pessoas sempre estão me perguntando: mas o que é exatamente o auto-valor, o auto-amor e o auto-cuidado? É exatamente o que eu estou falando, dando todos esses exemplos para que você possa olhar para você e ver o que faz sentido para você. Entenderam? Esses momentos, obviamente, não se resumem a isso. Por exemplo, você gosta de ler? Ou você gosta de ficar em casa vendo uma série? Ou você gosta de sair e estar com os amigos? Ou você gosta de viajar? E você gosta de viajar sozinho? Gosta de viajar em família? Gosta de viajar com os amigos? Aí você vai procurando os seus interesses e vai fazendo os seus interesses. Entendeu? Poxa, mas eu tô sem dinheiro. Então, mas se eu determinei uma viagem, eu determino aquilo como meta, eu também determino como eu vou alcançar essa meta. Vou economizar quanto por mês? É um cafezinho por dia? Eu vou determinar a meta, entende? Eu quero fazer um procedimento estético, a mesma coisa. Vou determinar a meta, quando que eu vou fazer, quanto que eu vou gastar e tá tudo certo, porque eu determinei, entenderam? E eu sempre tenho que ter esse olhar pra mim, desse auto-amor. Auto-amor não precisa gastar também nada com você. Precisa você estar olhando para você, ler um livro, ir lá olhar a sua espiritualidade, né? Você olhar para você. Quanto mais você tiver isso interiorizado, mais você vai ficando feliz quando você faz essas coisas. E é isso que vai criando dentro de você essa sensação de autoestima, de auto-amor, de autocuidado. É isso que vai fazer você falar: estou cuidando de mim. Entenderam? Por isso eu parei muito aqui, porque é muito importante esse aspecto, né? Aliás, ele é um dos aspectos mais importantes do processo de autovalorização, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Pessoal, pode me mandar dúvidas, hein? Tô aqui acompanhando todo mundo. Terceiro aspecto para você se autovalorizar: ter confiança em si mesma.
Ah, meu Deus, mas isso é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso? Desenvolvendo a sua capacidade de acreditar em você, de saber fazer escolhas assertivas para você. Com isso, você vai desenvolvendo esse processo da sua confiança. No início da vida é mais difícil, porque é óbvio, a gente vai tendo esse processo de erros, acertos, e com os erros a gente vai aprendendo a não errar. Mas qual que é a questão? A gente tem que ter autoobservação. Se a gente erra muito e não corrige o erro, a tendência é eu parar de ter confiança em mim. Por exemplo, escolho sempre mal uma pessoa para me relacionar. Aí eu paro de ter confiança na minha escolha, pessoal. Eu não acredito mais, então, que eu sou capaz de escolher corretamente. E aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso continuar escolhendo errado, tendo relacionamentos ruins e acumulando mágoas, ou então parar de me relacionar. Pior ainda, se a gente para de relacionar, a gente começa a perder nossa capacidade relacional. Por isso, muita gente que fica muito tempo sem se relacionar, depois não consegue mais se relacionar. E acaba falando, eu optei ficar solteira. Veja, sem nenhum julgamento, a pessoa pode sim optar ficar solteira. Assim como tem muitos casais que optam não ter filhos. Tá tudo certo, gente. Cada um tem que definir o que tá pra sua vida. Mas, às vezes, você opta por ficar solteira, não é porque você realmente decidiu que você quer isso na sua vida, mas você não tem mais confiança em acreditar que você é capaz de escolher uma pessoa corretamente para sua vida. E aí, ao invés, então, de você ficar magoada, porque você já acredita que você vai escolher errado, você decide não escolher. Entende? E se você para se observar, é um processo que fica mais difícil se você parou de se relacionar por muito tempo, né? Então, por isso que eu falo para as pessoas, não parem de se relacionar, mas aprendam com os erros e, se possível, deem uma pausa para aprender mais aqui comigo nas nossas lives, né? Que nós estamos aqui já na 6ª live dessa primeira temporada. E já estamos entabulando a 2ª temporada, então vocês fiquem acompanhando, porque as nossas lives são ao vivo. Então vocês me mandem aqui todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Tudo bem, pessoal que está entrando aí? Então, esse processo da confiança é muito, muito importante. Você precisa estar atento a tudo que acontece com você a todo momento. Por isso eu falo de você se auto-observar sempre. Aconteceu um erro, por que aconteceu o erro? É meu ou é do outro? Ou eu tenho participação porque eu não escolhi direito a situação que eu entrei, né? Então, eu preciso ter essa observação para ir criando mais confiança no meu proceder. Se eu vou criando mais confiança, se eu vou acertando, se eu olho para o erro e depois eu não cometo mais aquele erro, eu olho e falo, opa, que eu já não cometi mais o erro, bingo, confiança, eu restabeleço confiança nas minhas escolhas, entendeu? Porque se eu paro de ter confiança, eu posso parar sim, porque eu acabei tendo muitos erros, mas eu não devo parar de ter confiança em mim mesma, porque eu estou em processo de crescimento, eu estou em processo de aprendizado. Gente, a vida inteira é aprendizado. Eu estava lembrando aqui que tem um monte de gente que acaba fazendo faculdade com mais de 60 anos. Tem gente que vai aprender idiomas com idades, né, mais avançadas. Zero problema. Aliás, muito pelo contrário, é fantástico que você faça isso na sua vida, porque a gente nós somos seres em evolução. Então, tudo que a gente quiser ir aprendendo na nossa vida, a gente vai assimilando e vai colocando aqui na ordem de prioridade. Olha, agora eu quero aprender isso e eu vou lá e faço isso. Agora eu quero aprender relacionamento. Eu vou lá e entro aqui nas lives. Agora eu quero aprender sobre espiritualidade. Eu entro lá e busco o que eu quero aprender. Agora eu quero aprender um idioma. Eu coloco como prioridade esse idioma para eu aprender. Entendem? Então, isso tudo é um processo muito importante para que a gente vá criando essa confiança de volta. Se isso em algum momento ficou perdido para você, você tem a capacidade de restaurar isso dentro de você. Você tem que observar o momento em que você perdeu isso por escolhas ruins, entender o seu erro
e agora passar a fazer outros movimentos. Então a autoconfiança está muito atrelada a esse processo de autoconhecimento. Vocês entenderam? Você conseguir estar na sua essência sempre vai evitar que você faça escolhas ruins. Evitando escolhas equivocadas, você vai se dar um presentinho de autoconfiança. Olha que presentaço, né? Entenderam? Então, olha, se o caminho que você está seguindo vai estar bom para você, se você percebe que esse caminho tá bem, você tem que se autopresentear. Aliás, isso é uma questão de autoconfiança que eu preciso, é um exercício de autoconfiança. Olha, se você fechou um negócio bacana, eu sei que a maioria das pessoas que tem as questões relacionais tem lá a sua área profissional ok. Se você fechou um negócio bacana, ou, vamos lá, uma viagem também que você fechou, viagem dos sonhos, você precisa sair para comemorar. Nem que seja para você tomar um café lá na esquina, entendeu? Mas para quê? E compartilhar com alguma pessoa da sua confiança, a pessoa que vai viajar com você, a amiga, alguém que curte você, sua família, enfim. Por quê? Porque isso vai gerar em você um sentimento positivo de, olha, eu consegui fechar um negócio, eu consegui fechar minha viagem dos sonhos, olha só, então eu sou confiante. Claro que tem um outro pilar da minha vida que eu preciso olhar, mas olha que bacana, eu criando e restabelecendo a confiança nas minhas decisões, nas minhas atitudes, nas minhas concretizações. Entenderam? Isso é importante demais para que você crie esse processo de confiança de novo, tá bom? Não esqueçam desse exercício, ó. Ação. Quarto movimento que você deve fazer para você se autovalorizar. Aceitar elogios. Ai, gente, olha só, isso é muito, muito importante. Desde que eu estudo esse processo de relacionamento, e inclusive eu passei por esse processo, ó, tem exercícios pra gente fazer isso, porque às vezes a gente é tão criado no sentido de eu não mereço, ou eu não tô sendo humilde o suficiente, que eu não aceito os elogios. Vou te dar um exemplo. Às vezes alguém vira pra você e fala, nossa, mas como você está tão linda. E você vira pra pessoa, muito queridamente, e fala, ah, imagina, são seus olhos. Pronto. Você negou o elogio. Quer dizer, você está dizendo pra pessoa, não sou eu que tô bonita, você que é muito legal de estar me vendo bonita. Você está negando o elogio. E isso não é legal pra você. Por que não é legal? Porque não ajuda o seu processo de auto-amor, de autovalorização. Ao contrário, te diminui. Então, assim, não queira achar que isso é uma questão de humildade. Como que você pode, então, fazer? Exercício também. Você vira para a pessoa e responde, muito obrigada, ou eu agradeço muito pela sua atenção, que bom que você está reparando, entende? Faz sentido? Você precisa olhar para essa questão de aceitar os elogios. Às vezes alguém vira para você e fala assim, nossa, que bacana, você emagreceu, como você tá linda. Obrigada, que bom que você reparou. Entenderam? Não é falar para a pessoa, não é bem assim, não acho assim, será? Você tá negando. Então, você aceitar o elogio é um exercício. Você sabe que lá atrás eu tinha uma história muito engraçada, que a pessoa falava assim, sabe quando tinha, tudo bem que hoje a gente pode parecer que é machista, tá? Mas lembra aquela história que os pedreiros, quando a mulher passava na rua, ficavam tudo assoviando, fio, 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 fio. A mulherada ficava tudo louca da vida, né? Mas assim, ao invés de ficar louca da vida, claro que nenhum pedreiro vai descer pra mexer com você, né? Fisicamente. Sai assim feliz, fala, ai, que bom, recebeu um elogio do nada. Internaliza esse aceitar o elogio. Veja, claro que é diferente de você aceitar afrontas ou gente que invade a sua intimidade, a sua liberdade, entendeu? Isso é diferente da história realmente dos limites que a gente precisa impor. Mas aceite elogios. Aceite elogios porque você é merecedora. Entendeu? Faz sentido? Espero que sim.
Muita gente acha que essa questão está muito ligada com humildade, mas não. Na verdade, isso foi uma imposição histórica das mulheres não aceitarem os elogios, até por uma medida depreciativa, né? Então, receba, agradeça, fique feliz e internamente fique feliz mesmo, porque você merece esse elogio. Entendeu? Quinto aspecto para você olhar para a sua autovalorização. Sabe qual é? O seu autoamor. Como é que você olha para você e se ama? O que você faz para você ser uma pessoa melhor? Veja, nós somos pessoas que estamos em constante evolução. Temos erros, que são os nossos pontos de melhoria. Temos questões a serem olhadas, sim. Todos temos, mas todos nós temos atributos maravilhosos que nos foram dados. E você precisa descobrir quais são os seus e se auto-amar por eles. E mais do que isso, também nesse processo de auto-observação e de autotransformação, você sempre se dar um ponto positivo de amor, de falar, olha, eu tô conseguindo, hein? Nossa, eu tô conseguindo fazer as coisas por mim, olha que legal. Então, já fizemos isso aqui no aceitar elogios, no aceitar presentes, em várias questões que a gente falou aqui em cima, na autoconfiança, você ir lá fazer um negócio, você comemorar, né? Então aqui, não vamos se culpar pelos erros. Às vezes as pessoas não têm esse processo de autoamor porque ela fica se culpando por todos os erros que ela fez, que ela faz. Veja, tenha autocompaixão por você, né? Porque todos aqui estamos neste processo. Ninguém veio perfeito. Você conhece alguém perfeito? Eu não conheço. Eu não sou perfeita, o outro não é perfeito e eu não conheço ninguém perfeito. Até Jesus, que veio para a Terra, errou várias vezes, ele mesmo falava. Então, assim, nós não temos esse processo de perfeição. Então, aceite com compaixão, com alto amor os seus erros e não fique se ruminando toda hora aquilo, entendeu? Porque tem gente que fica, ai, eu tô errada, tá? Seja complacente com você. Eu tô errada, eu peço desculpas, eu peço perdão e eu olho pro meu erro e vejo onde eu posso mudar, onde eu posso não fazer mais aquilo. Tem várias vezes que a gente erra, que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? Bom, o que a gente tem para fazer com isso é crescer, amadurecer, evoluir, pedir desculpa e perdão pro outro. Entenderam? E tá tudo certo. Você vai sentir. Isso é um sentir que tá dentro de você, que você vai ficando cada vez mais feliz e mais confiante nesse processo de autoamor. Nas escolhas corretas, no ser complacente com você, no errar, se desculpar e corrigir o seu erro para não errar mais. E tá tudo bem. Se você tá corrigindo o seu erro, olha só que estado de evolução que você tá. Você tem que se dar aplausos. Parabéns pra mim. Entenderam? Esse é o objetivo nosso no nosso processo de autoamor. Porque se eu não tiver isso, como é que eu vou esperar o aplauso de outra pessoa? Me explica. Não vai ser possível. Não vai ser possível, não é verdade? E aí começam os erros nos relacionamentos. Se eu não me valorizo, se eu não me dou todas essas possibilidades que eu acabei de elencar aqui para vocês, como é que eu vou esperar que uma outra pessoa enxergue tudo isso em mim, se eu mesma não consigo enxergar? Faz sentido? É por isso que o autoamor é essencial para o nosso processo de autovalorização e é por isso que a autovalorização é essencial para ser a chave dos relacionamentos de sucesso. Entenderam? Se você se conhece, se você olha para você e percebe todo o seu processo de autovalorização, vai entrando nessa corrente do se autoconhecer e se autovalorizar, entendeu? O que eu faço de bom, eu me dou pontos, eu me dou palmas, eu comemoro, eu aceito elogios, entendem? Porque isso vai fazendo crescer dentro de você uma autoestima muito fantástica e você não vai aceitar menos
do que o que você tem, do que você já dá para você. Entende? E só aí você já vai repelir relacionamentos ruins, pessoas tóxicas, pessoas que não vão contribuir para o seu processo de evolução na vida. Entenderam? Então, esse processo é o de você se tornar a pessoa mais interessante que você pode ser para você. Se apaixone por você. Faça as coisas que você ame por você e para você. Se torne interessante. Quando a gente fala, por que eu quero encontrar uma pessoa interessante? Porque eu sou interessante. Porque eu fiz o meu processo de ser interessante. Entende? Então, se você olhou para você e fez o processo de se tornar uma pessoa interessante, voilá, bingo! Você vai poder sim encontrar uma pessoa interessante que te considere também super interessante. Porque você fez isso por você. Não veio do outro, veio de você. E aí as energias se cruzam, né? Da pessoa que vai te achar interessante e que você vai achar o outro interessante também. Entenderam? E é isso que vai fazer sempre a alquimia do amor acontecer. A alquimia vai criando a bioquímica do amor. E é assim que vai se desenvolver o relacionamento, porque você primeiro olhou para você e se tornou a melhor versão de você mesma. Entende? Lembra daquela história de que a gente tem que cuidar do nosso jardim, para que as borboletas venham e apareçam lindas e maravilhosas? É o caso. Se eu cuido de mim, se eu olho para mim, se eu aceito elogios, se eu tenho alto amor, se eu faço muitas questões que vão me desenvolvendo e vão me tornando uma pessoa interessante, se eu olho para todas as áreas da minha vida e vou ficando feliz com o que eu estou construindo em cada uma dessas áreas, eu vou criando dentro de mim um sentimento de autovalorização que cria um jardim maravilhoso. E, obviamente, as borboletas maravilhosas virão de todas as áreas. Profissional, amigos, saúde, amores e relacionamentos maravilhosos. Entendem? Então é por isso que eu estou dizendo para vocês, a autovalorização é a chave para você alcançar um relacionamento amoroso feliz, saudável, de sucesso, duradouro, do jeito que você quer, do jeito que você quer construir. E também é a chave para você afastar tudo aquilo que não é mais interessante. Olhe para esse momento de autoconhecimento como um momento em que você está crescendo, evoluindo para ser a melhor versão de você mesma. Para então você poder compartilhar a melhor versão que você se tornou com outra pessoa. Entendeu? Faz sentido isso para você? Se eu tô sabendo escolher e manter um relacionamento bacana, feliz e duradouro, então eu tô me valorizando? Bingo, estou sim. E se eu tô feliz no meu trabalho, tô achando que é um trabalho muito bacana, que me deixa realizada, com propósito, eu tô me autovalorizando? Sim, estou. Parabéns. Aceite. Então, se você já tiver esse amor próprio desenvolvido, você já vai saber quem você é. E também você vai saber escolher corretamente a pessoa certa para você. E você vai saber construir um relacionamento correto para você. Claro que aqui são todas fases que nós vamos passando. Nós estamos nessa primeira fase, que é do autoconhecimento. Mas todas elas virão. Você vai ver. Essa fase é mais importante porque ela é a fase que você se apaixona por você. Então, se você tiver todo esse senso desenvolvido, você vai fazer muitas mais escolhas saudáveis para a sua vida. Ok? É por isso que então eu vou te convidar a permanecer conosco nessa jornada maravilhosa de se conhecer e de trazer as borboletas para o seu jardim, né? As borboletas maravilhosas para o seu jardim maravilhoso que está florescendo fantasticamente. Fique comigo em toda essa jornada de autoconhecimento,
para que você possa saber quem você é para atrair o melhor relacionamento amoroso para sua vida. E ó, na próxima live, que vai ser na próxima segunda, nossas lives, segundas e quintas, às 18 horas, ao vivo, elas não ficam gravadas, hein, pessoal? Então eu quero vocês aqui. Convido vocês a participar. Chamem os seus amigos, chamem quem estiver precisando ouvir um pouco sobre isso. E compartilhem o meu conteúdo. Estejam presentes comigo no meu perfil, para que a gente possa ajudar mais ainda a esse universo a ser melhor no amor. E a nossa próxima live, na segunda-feira, às 18 horas, nós vamos falar sobre os limites saudáveis. Como você vai proteger a sua essência. Você sabia que você, para se relacionar, você precisa estar protegendo a sua essência? Senão você não consegue se relacionar corretamente. Você precisa ter limites saudáveis. E como que você vai estipular esses limites saudáveis para o outro? Eles são saudáveis, então eles são bacanas. Vamos saber como é que é? Na próxima segunda-feira, às 18 horas, eu te convido a estar comigo aqui nessa live ao vivo. Tá bom, pessoal? Ó, se tiver qualquer dúvida, me mandem. Podem me mandar inbox depois aqui da live, não tem problema. Eu vou estar super disponível para responder vocês, tá bom? Aguardo vocês, curtam, compartilhem, comentem, me mandem suas dúvidas, que eu estou aqui à disposição para a gente poder crescer nessa jornada maravilhosa do autoconhecimento, para saber amar melhor, né? E criar relacionamentos felizes e maravilhosos. Próxima segunda-feira às 18 horas, estamos aqui, hein, com limites saudáveis, tá bom? Um beijo, pessoal, muito obrigada, gratidão por quem esteve aqui comigo nessa live maravilhosa. E te vejo na nossa próxima live ao vivo, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, tchau!